Olá, querido irmão, querida irmã, você que nos acompanha nesse momento, pelas ondas da Rádio Comunidade FM, pela web Rádio Nossa Mãe de Birité, pelas nossas redes sociais. Sou Padre Frei Inácio José, pároco da paróquia de Nossa Senhora das Mercês, Arquidiocese de Belo Horizonte, mestre em Teologia Bíblica pela FAGE. Seja bem-vindo ao nosso programa Pão da Palavra, no qual nós meditamos a Palavra de Deus proclamada neste domingo. A primeira leitura nós temos Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 1 a 2 e versículo 22 a 29. Esse texto é conhecido, esta cena é conhecida como a cena do Sínodo ou Concílio de Jerusalém. Para entender esta cena é necessário conhecer um pouquinho da história da igreja. Ora, os primeiros discípulos de Jesus eram todos judeus. Praticavam o judaísmo, guardavam o sábado, frequentavam sinagogas e continuavam a realizar os sacrifícios no Templo de Jerusalém, muito embora acreditassem que Jesus era o Cristo, era o Messias enviado para Israel. Eram todos judeus. Até que aparece a figura de Paulo, apóstolo, que começa a fazer as suas missões, passando de sinagoga em sinagoga, anunciando Jesus enquanto Cristo, enquanto Messias. Isso aparece em Atos dos Apóstolos, que toda vez que Paulo e Barnabé vão fazer a sua missão, eles vão, por exemplo, nas cidades gregas, nas cidades romanas. No primeiro lugar que ele vai é nas sinagogas para pregar o evangelho. Lá, o que é que acontece? Os judeus não aceitam essa pregação, não admitem que Jesus seja o Messias, seja o Cristo. Então, uma vez que as portas da sinagoga se fecham, então eles começam a pregar Jesus enquanto Messias, enquanto Cristo, para os pagãos, a saber, gregos e romanos, pessoas que não tinham vinculação nenhuma com o judaísmo. A partir de então, os pagãos começam a ser a maioria na comunidade cristã, porque grande número deles se converte e passam a abraçar a fé. E Paulo explicava para eles que era necessário apenas o batismo. Pelo batismo, a pessoa se converte a Cristo e pela fé ela é justificada. E o texto base da sua teologia, da sua pregação, era justamente um versículozinho do livro do Gênesis, na qual se afirma que Abraão foi justificado pela fé. Isso aparece lá no livro do Gênesis. E, por outro lado, o que acontecia? Os judaizantes, ou seja, aqueles judeus convertidos ao cristianismo, sabendo desta imensa maioria de pagãos que abraçavam a fé, eles mandavam missionários para essas comunidades fundadas por Paulo para justamente dizer-lhes: não, a pregação de Paulo está errada. Vocês devem se converter ao judaísmo em primeiro lugar para depois abraçar a fé cristã. Vocês devem ser circuncidados e obedecer toda a lei. Por quê? Porque lá no livro do Gênesis também se diz que Abraão foi circuncidado. Então, Abraão praticava a lei. Então, perceba que tanto Paulo estava certo, quanto os judaizantes também estavam certos, né? Porque as duas posturas tinham fundamento na Sagrada Escritura. Então ficou aquele impasse. Os pagãos devem ser circuncidados ou não? Devem se tornar judeus em primeiro lugar, para depois abraçar a fé cristã ou não? Pois muito bem. Então, neste concílio de Jerusalém, então, após debate, após oração, após escuta da palavra de Deus, determinam que os pagãos não precisam ser circuncidados e nem se converterem ao judaísmo, mas que eles precisam abster-se de carnes sacrificadas aos ídolos, do sangue, das carnes de animais sufocados e das uniões ilegítimas. Fica decidido isso para os pagãos. Ora, aqui se apresenta 4 das chamadas 7 leis de Noé. Noé é um personagem que também aparece lá no livro do Gênesis. Ele é um personagem que faz parte daquele relato do dilúvio. E ao final do relato do dilúvio, Deus faz uma aliança com Noé, prescrevendo algumas normas, algumas leis para ele, a fim de que se cumpra estas, vamos dizer assim, esta aliança
feita ali, no final do relato da história de Noé. E aqui se apresentam 4 destas 7 leis de Noé. Então foi a saída encontrada nesta divisão primeira que estava tendo na igreja, entre pagãos e judaizantes, né? Esta cena nos ensina que quando nós tivermos dissensões, divisões, nós precisamos nos reunir, escutar a palavra de Deus e, à luz da palavra de Deus, sempre discernir aquilo que é o melhor para este impasse, né? E então os dois lados ficaram absolutamente convencidos, os dois lados ficaram absolutamente contentes. Por quê? Porque, de certa maneira, Paulo venceu a postura de Paulo, que não precisa observar toda a lei de Moisés, mas, por outro lado, também agradou os judaizantes. Por quê? Porque essas 7 leis de Noé, das quais essas 4 foram prescritas aqui, era o mínimo necessário para que um judeu estivesse convencido de que um pagão estava observando a vontade de Deus, né? Depois, queridos irmãos, queridas irmãs, na segunda leitura do livro do Apocalipse de São João, capítulo 21, versículo 10 até o versículo 23, 10 a 14, depois 22 a 23, então se mostra a cidade santa, Jerusalém, descendo do céu, né? E esta cidade tinha 12 portas, sobre as portas 12 anjos, e nas portas escritos o nome das 12 tribos de Israel. Tinha 12 alicerces, e neles estavam escritos os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Ora, a imagem da cidade de Jerusalém que desce do céu é uma imagem utilizada pelo livro do Apocalipse para se referir a este novo céu, essa nova terra, esse novo mundo que haverá de ser criado. Ou seja, a palavra final de Deus para a história humana e para todo o cosmos, para todo o universo, não é uma palavra de destruição, mas é uma palavra de vida, de salvação, né? Muito embora muitos fiquem tanto forçando a barra sobre castigos, males que haverão de vir sobre a humanidade, a Bíblia, a palavra de Deus, nos ensina que Deus deseja salvar, redimir, curar as feridas que nós estamos provocando em nós mesmos e na natureza por conta do nosso pecado. Né? É bonito que nesta imagem não se tem templo na cidade, pois o templo é o próprio Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Deus e o Cordeiro são o templo. Então é muito bonito isso, porque o templo simboliza justamente a religião. Então, quando Deus for tudo em todos, não há mais necessidade da religião, porque todos nós teremos livre acesso a Deus. Enquanto estivermos na história, necessitamos da religião como meio de nos vincular ao mistério do sagrado, ao mistério de Deus que permeia a nossa vida, né? Então, que nós possamos acreditar plenamente nesta palavra salvadora de Deus. Deus tem uma palavra de salvação para nós e o destino final de toda a humanidade é a salvação. Deus não nos criou para a perdição e tampouco para a condenação, mas sim para salvar-nos, para vivermos uma vida plena de amor e de comunhão com Ele e com todo o cosmos e com os irmãos e irmãs. Por fim, queridos irmãos, queridas irmãs, o Evangelho nos apresenta João capítulo 14, versículo 23 a 29, no qual Jesus está na última ceia junto com seus discípulos e Jesus começa a falar do defensor, do Paráclito, o Espírito Santo que será enviado sobre os discípulos. E veja só, este Espírito Santo, defensor, tem algumas características. Vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Então, o Espírito Santo nos recorda as palavras de Jesus, a vida de Jesus, tudo aquilo que Jesus fez e praticou, tudo aquilo que Jesus disse, como forma de nós atualizarmos esta vida e mensagem de Jesus para os dias atuais. Além disso, quando Jesus fala, deixo-vos a paz e a minha paz vos dou e não a dou como o mundo, se faz uma grande distinção entre a paz dada por Jesus e a Pax Romana. Na época
da escrita do Evangelho, existia uma ideologia que era chamada Pax Romana, que era a paz pelas armas de Roma. Onde Roma chegava com seus exércitos, apaziguava-se todas as guerras, todas as violências, mediante a força bruta do exército, né? E o nome disso era Pax Romana. É uma ideologia muito parecida com a mentalidade hoje atual de que para se ter paz no mundo é necessário armar todo mundo. Não, não é nada disso, né? Ou seja, isso só gera mais violência, porque apesar de estar instaurada a Pax Romana, sempre eclodia rebeliões lá no povo de Israel. Então a paz de Jesus é diferente da paz fruto das armas. É a paz que brota do coração humano reconciliado com Deus e disposto a viver como irmão e irmã de todo ser humano. Depois Jesus fala que vai para o Pai, né? E isso causa tristeza no coração dos discípulos. Mas é necessário que ele vá para o Pai, porque caso contrário, Jesus não poderá habitar dentro do nosso coração. Então aqui que está a lógica. O Espírito Santo, segundo a mentalidade do Evangelho de João, é o Espírito de Cristo ressuscitado presente no coração de quem crê nele. Enquanto Jesus estivesse fisicamente presente na história humana, ele não poderia estar presente dentro do coração do ser humano, daquele que crê nele. Então, por isso que ele disse, é importante que eu vá. Por quê? Porque se eu não for, eu não morarei dentro do seu coração. E é interessante isso, porque o Evangelho de João é um evangelho profundamente místico. Quem guarda a minha palavra, se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu Pai o amará, e nós viremos e faremos dele a nossa morada. Jesus deixou bem claro, quem guarda a palavra dele, o Pai do céu e Jesus moram dentro do coração dessa pessoa. Existe uma inabitação do mistério sagrado de Deus dentro do coração daquele que escuta a palavra de Jesus, pratica a palavra de Jesus. A teologia católica depois haverá de formular de uma forma sistemática que esta inabitação de Deus no coração do cristão é mediante a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo é a presença de Deus dentro do coração humano, fazendo recordar a vida, a palavra e a obra de Jesus. Que essa palavra nos inspire, portanto, a rezar. Peçamos ao Senhor neste domingo a graça de verdadeiramente escutar a palavra de Jesus, para que o Espírito Santo habite dentro de nós e nos recorde sempre a vida e as palavras de Jesus. Que sintamos Deus habitando, morando a nossa vida, permeando a nossa vida. Este Deus que tem uma palavra salvadora, não só para o ser humano, mas para tudo aquilo que ele criou, conforme nos ensina a segunda leitura. E que esta presença de Deus em nós nos ensine a, diante das divergências que possam existir na comunidade cristã, na nossa casa, no nosso trabalho, que a gente possa se reunir e, à luz da palavra de Deus, discernir a melhor saída, a fim de que nossa comunidade, nossa família, nossas redes de amigos não se dividam, mas, iluminados pela palavra de Deus, possam encontrar a melhor saída que possa suplantar as divergências e divisões que possam acontecer. Para isso, irmãos e irmãs, peçamos ao Senhor que nos abençoe. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, dai-nos celebrar com fervor esses dias de júbilo em honra do Cristo ressuscitado, para que a nossa vida corresponda sempre aos mistérios que recordamos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, dê sobre vós permaneça para sempre. Amém. Meu muito obrigado, Rádio Comunidade FM, a Web Rádio Nossa Mãe de Birité, que nos cede esse espaço para pregar a Palavra de Deus, e a você, querido rádio ouvinte internauta, pela sua audiência. Até o próximo programa, o Pão da Palavra, se Deus quiser. Tchau, tchau.